Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias sobre a minha vida de mãe e professora. Sejam bem-vindos. Como professora, como mãe também, mas como professora dentro de uma escola, com uma quantidade grande de alunos. No meu caso, eu trabalhava na biblioteca, já contei para vocês que eu passei por um processo de readaptação depois de um acidente, aí criei um projeto para contar histórias numa biblioteca e eu recebia todas as turmas da escola. E no meu entendimento, saber se orientar no espaço, no tempo e no espaço, abrir treinar-se a escutar os sons, a diferenciar os sons da natureza, do ambiente, internos e externos, era muito importante para aprender também a se orientar na vida. Então, tinha um momento durante o ano que eu levava esses alunos para o lado de fora da escola. Porque essa escola que eu trabalhei, nos fundos, ela tinha uma área verde muito grande. Uma parte formada de grama, de gramado e terra, com árvores, algumas árvores que terminavam numa matinha. Essa parte da escola era toda cercada, então era com segurança que a gente podia desfrutar desse lugar. Então lá eu perguntava para eles: qual é a direção do sol? Onde o sol nasce aqui? Onde ele se põe? Qual a direção do vento? Que passarinhos habitam esse lugar? E aí eu ia falando, alguns iam falando alguma coisa, respondendo, outros não sabiam responder. E aí a gente conversava sobre a orientação pelo sol e a localização dos pontos cardeais. Falávamos de, por exemplo, se a gente quisesse construir uma casa, como é que a gente escolheria? Se fosse botar essa casa, construir essa casa num lugar de muito calor, quem sabe fosse importante saber a direção do vento. Se a gente quisesse uma casa ensolarada, num lugar mais frio, por exemplo, que tal saber onde o sol nasce, como é que ele nutre esse terreno, como é que ele bate nesse terreno para a gente poder posicionar a planta da casa para receber esse sol, essa claridade. Então tudo isso era conversado nesse momento. Depois a gente fechava os olhos lá fora e eu falava com eles: vamos tentar identificar qual é o som da cidade e qual é o som da natureza, porque ao lado da escola passava tinha uma via de bastante trânsito, então também tinha o movimento dos carros, né, o movimento da cidade. E ali nós estávamos dentro de um lugar com muito verde. E era interessante porque eles me relatavam que eles conseguiam diferenciar o barulho do carro, o canto do passarinho, o barulho do vento nas folhas. Então era um aprendizado que muitos não tinham, uma experiência que muitos não tinham. E era muito legal perguntar também para eles se eles tinham interesse de ver qual é a árvore que floresce aqui em Brasília na época da seca, na época da chuva, em que estação do ano. Então tudo isso parecia uma novidade. Era raro ter um aluno ou outro que sabia falar com clareza sobre tudo isso, e eu entendo que isso vinha da família, né? Vinha da experiência dos pais que compartilhavam com eles todos esses assuntos. Às vezes a gente tinha uma experiência também dentro da biblioteca, onde a gente fechava os olhos para identificar o que a gente
sentia e percebia dentro do corpo e fora do corpo? Será que a gente conseguia identificar os sons que vinham do meio externo? E também era uma experiência muito interessante. Nessa escola, os nossos alunos, eles viviam numa comunidade bastante simples. E a maioria deles moravam em locais muito pequenos, então às vezes dormiam todos no mesmo cômodo. E isso às vezes dificultava, né, essa percepção, esse olhar para o que está fora, o que está dentro. E essas aulas, elas eram muito significativas porque eles começavam a me trazer muita informação. Hoje, professor, eu vim pelo caminho, eu observei que os ipês amarelos estão florindo. E hoje eu observei que tinha muito passarinho cantando e eles às vezes já sabiam identificar que passarinho que era, enfim. Eu considerava que era uma abertura de possibilidades para eles a partir desse experimento, dessa experiência de auto-observação, ou melhor dizendo, de observação do que está dentro, do que está fora, se situando no espaço onde eles viviam. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!